Galera, tudo bem? Mais uma aula aí para vocês, falar hoje das mudanças de estados físicos e classificação das matérias, beleza? Vamos começar então, né? Bom, primeiro falar das mudanças de estado físico, a gente tem que começar falando de quais estados físicos a gente estuda, né? Na verdade, a gente hoje nas bibliografias trabalhamos com sólido, líquido e gasoso, os três estados físicos da matéria, né? Existe um quarto estado físico que está sendo muito estudado, muito falado aí, que é o plasma, né? Em algum momento ele vai aparecer nas bibliografias, mas por enquanto ainda trabalhamos só com esses três, né? E aí, para falar dos estados físicos, falar um pouquinho das suas características. Um pouquinho aqui, básico, só para a gente ter uma ideia, né? Primeiro, sólidos, né? Apresentam forma própria e volume constante, são muito difíceis de espremer, né? São mais densos do que a maior parte dos líquidos e de todos os gases. Então tá falando aqui de compressão, de forma e de densidade. Líquido apresenta a forma do recipiente que o contém. Se você mudar o recipiente, a forma do líquido vai mudar também, né? Tem volume constante, então 1 litro vai ser sempre 1 litro. E são difíceis de comprimir. Um pouquinho mais fáceis que os sólidos, mas ainda não tem uma grande compressão. E o estado gasoso apresenta a forma do recipiente que o contém também. Então vai se expandir por todo o recipiente, vai assumir a forma do recipiente, né? Tem volumes variáveis porque são fáceis de comprimir. Então se você pegar uma quantidade de gás, jogar de alguma coisa no estado gasoso, jogar dentro do recipiente com 1 litro, ele vai ocupar tudo, o volume vai ser de 1 litro. Se mudar para um recipiente de meio litro, como ele é fácil de comprimir, ele vai ocupar então meio litro, né? Então alguns estados, os três estados físicos, algumas das suas propriedades, beleza? O processo de mudança de estado físico é classificado como processo físico, que é aquele processo que não tem alteração na constituição da matéria. A matéria que eu tenho no início vai ser igual à matéria que eu tenho no final, só que muda o seu estado físico, sólido, líquido e gasoso, né? Cada transformação apresenta um nome próprio, que estão representados aí no gráfico. Olha aí no nosso slide, está aqui, ó. Mudança de sólido para líquido é chamada de fusão. De líquido para vaporização, a gente vai ver mais para frente que a vaporização existem 3 situações diferentes para ela, né? E aí tem a situação onde algumas substâncias passam de sólido direto para o gasoso, e aí a gente chama de sublimação. Tem a volta, né? Quando é gasoso que volta para líquido, a gente chama de liquefação ou condensação, vai depender, pode aparecer as duas situações. E de líquido para sólido a gente chama de solidificação. As substâncias que passam de sólido para gasoso também passam de gasoso direto para sólido, também sofrem uma sublimação. A ida ou a volta são chamados de sublimação. Algumas bibliografias trazem de gasoso para sólido como ressublimação. Então pode aparecer as duas situações aí para a gente. Então as transformações de estado físico têm os seus nomes próprios, né? Como eu falei, a vaporização tem classificações, vamos vê-las, né? Os tipos de vaporização. A gente tem a vaporização, pode ser chamada de evaporação, ebulição e calefação. As 3 situações diferentes. Primeiro, lavou a roupa, pendurou lá no varal, daqui a um tempo a roupa está sequinha. Chegou a 100 graus Celsius para entrar em ebulição, para ocorrer a ebulição da água, que é o que se fala muito como no nosso dia a dia, é ebulição, né? Nesse caso, ocorre uma evaporação. Evaporação é um processo, é uma vaporização que ocorre de forma lenta e natural, através do aquecimento da energia do meio ambiente, né? A água vai absorvendo energia e vai mudando o seu estado físico, né? Então chamado de evaporação. Ebulição é quando você fornece muito calor, muito rápido, né? E aí a característica da ebulição é o aparecimento de bolhas. Quando você pega a água, bota lá no fogão, daqui a algum tempo, com o fogão aceso, lógico, né? Daqui a algum certo tempo vai começar a aparecer bolhas, né? As bolhas vêm lá do fundo do recipiente, vai subindo. Então ali a gente fala que está ocorrendo uma vaporização. Só que essa vaporização é chamada de ebulição, porque tem fornecimento de calor, aparecimento de bolhas, então características diferentes, né? E por último a calefação. É quando a água ou o líquido encosta em superfícies muito quentes. Tá lá aquele cara fazendo aquele x-tudo maravilhoso, cheio de sujeira, né? E aí ele suando em cima da chapa, fazendo aquele bacon, aquela carne. De repente o suor dele cai puff, e bate lá naquela chapa quente, faz até aquele barulhinho. Então esse barulhinho é característica de calefação, quando o líquido bate numa superfície muito quente. E aí a vaporização ocorre quase que instantaneamente.
chega a fazer barulho, né, de tão rápido que ocorre. Aí a gente tem uma vaporização, só que muito rápida, então a gente chama de calefação. Então, evaporação, ebulição e calefação são as classificações ou os tipos de vaporização que pode ocorrer, né? O que seria a temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Temperatura de fusão é a temperatura na qual a substância vai sofrer a fusão, ou seja, vai mudar do estado sólido para o estado líquido, né? E temperatura de ebulição, temperatura na qual a substância vai sofrer a ebulição, saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso. Repara que é ebulição, então vai ocorrer aparecimento de bolhas e é através do fornecimento de calor, né? E aí eu botei aqui como exemplo a água. A água tem temperatura de fusão 0 graus Celsius, isso mostra que ela muda de sólido para líquido na temperatura de 0 graus Celsius. E tem a temperatura de ebulição. Então botou a água para ferver, começou a aparecer bolhas, é porque a água se encontra a 100 graus Celsius, que é a sua temperatura de ebulição, beleza? E aí vamos na classificação da matéria. A gente tem substância pura e mistura. Substância pura é uma porção da matéria que apresenta propriedades bem definidas e específicas, como densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, se eu pego uma substância que tem essas três propriedades bem definidas, eu falo que essa substância é uma substância pura, beleza? E aí, interessante dessa classificação é ver o comportamento dessa matéria durante um aquecimento. E aí tem um gráfico que demonstra esse comportamento, onde o gráfico mostra aqui temperatura no eixo Y e tempo no eixo X. À medida que o tempo foi passando, a temperatura foi aumentando. Repara aqui nesse comportamento. Abaixo de 0 graus Celsius, a substância era gelo. Está falando aqui o gráfico de aquecimento da água, né? Então, abaixo de 0 graus, ela é sólida, é gelo. À medida que o tempo foi passando, a temperatura foi aumentando numa velocidade muito rápida. Chegou em 0 graus Celsius, ela começa a sofrer a fusão, que o gelo começa a derreter e virar água, né? Agora, o interessante é você reparar isso aqui, ó. Durante a fusão, a temperatura permanece constante em 0 graus Celsius. Característica de substância pura. Durante as mudanças de estado físico, a temperatura permanece constante. Aqui, ó, enquanto existir gelo, a temperatura não muda. Só vai começar a mudar novamente depois que todo o sólido passou para o estado líquido. Aí a temperatura volta a aumentar numa velocidade bem rápida até chegar nos 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água e começa a ter a água passando para o estado de vapor ou estado gasoso, né? E aí essa mudança ocorre na temperatura de 100 graus Celsius. Repara que a temperatura também permanece constante durante a mudança de estado físico. Só vai voltar a aumentar novamente depois que toda a água no estado líquido passou para o estado gasoso. A substância pura tem como característica, durante a mudança de estado físico, a temperatura permanecer constante durante a fusão e durante a ebulição. A gente fala que no gráfico apresenta patamar de fusão e patamar de ebulição. Essa é a característica de uma substância pura durante um aquecimento, né? Mistura. Como é o comportamento da mistura? O que é a mistura? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias puras. Pegou água e sal, misturou, você tem uma mistura. São duas substâncias puras juntas, duas ou mais, pode ser mais, né? As misturas não apresentam propriedades bem definidas como as substâncias puras. Por que não tem propriedades bem definidas? Porque você tem a junção de propriedades de substâncias diferentes. Então não vai ter uma definição bem certa de cada propriedade, né? As misturas podem ser classificadas como mistura comum, mistura eutética e mistura azeotrópica. Existem 3 tipos de mistura. E aí a gente vai diferenciar esses tipos de mistura através do comportamento da substância ou da mistura durante um aquecimento, né? Então a gente vai olhar gráficos. Aqui durante o aquecimento de uma mistura comum, como ela se comporta. Temperatura baixa, ela é sólida. Chegou no certo, vai aumentando a temperatura na velocidade, chegar no certo ponto onde ela começa a ter mudança de sólido para líquido. Durante essa mudança, a temperatura não permanece constante, a substância pura. Ela vai continuar variando, só que numa velocidade um pouco menor do que antes. E aí ela tem uma variação durante a fusão. Ela não tem um patamar, não tem uma temperatura constante. A gente chama de ΔT, ou variação de temperatura durante a fusão, que é passagem de sólido para líquido. Depois que todo o sólido vira líquido, aí sim volta a aumentar a temperatura a uma velocidade maior, até chegar a uma temperatura onde começa a ocorrer
a mudança de líquido para vapor. E aí essa mudança de líquido para vapor também não fica com a temperatura constante, tem uma pequena variação. Repara aqui, ó, olha a variação aqui no eixo Y, a gente chama de ΔT, variação de temperatura de ebulição. Então, durante a mudança de líquido para vapor gasoso, ocorre uma variação na temperatura. Qual a diferença aqui? Para a substância pura, durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, tanto na fusão quanto na ebulição. Já para a mistura comum, não permanece constante nem na fusão e nem na ebulição. Então, não tem patamar de fusão, nem tem patamar de ebulição. Nas outras duas misturas, vai ocorrer um pouquinho diferente. A mistura eutética se comporta como uma substância pura durante a fusão. Repara aqui, ó. Durante a fusão, ela fica com a temperatura constante. Então, ela se comporta como uma substância pura durante a fusão. Só que durante a ebulição, ela se comporta como uma mistura. Por que isso? Porque quando faz a junção desses componentes, que formam a mistura eutética, acaba tendo propriedades que faz com que a sua temperatura de fusão fique na mesma temperatura. Ah, eles têm a mesma temperatura isoladamente? Não, mas quando se juntam, fica com a mesma temperatura de fusão. Então é chamado de mistura eutética, que durante a fusão ela tem comportamento de uma substância pura, só que durante a ebulição tem comportamento de uma mistura comum. Já a mistura azeotrópica, ela é o contrário da eutética. Durante a fusão, ela se comporta como uma mistura comum, só que durante a ebulição se comporta como uma substância pura, ela tem patamar de ebulição. E aí ela tem ali a coincide de ter uma mesma temperatura para a ebulição para todos os componentes daquela mistura, né? O álcool 46%, que é o álcool mais comum que a gente tem em casa, ele que se comporta como uma mistura azeotrópica. Durante a ebulição, as substâncias vão mudar seu estado físico na mesma temperatura e vai se comportar como uma substância pura, beleza? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. É uma classificação de acordo com o que a gente consegue ver na mistura. Então a gente vai analisar aquilo que a gente está vendo na mistura. Então as misturas são classificadas em homogênea ou heterogênea dependendo das propriedades dos seus componentes. O que são misturas homogêneas? São aquelas que apresentam aspecto uniforme, aspecto igual, que apresentam uma única fase. O que seria fase? Fase é aquilo que a gente consegue ver a olho nu. Olhou para essa figurinha aqui, onde tem água e açúcar dissolvido. Você consegue ver onde está o açúcar? Não. Você só vê uma solução líquida, sem falar onde tem açúcar, onde tem água, a gente parece que tem uma coisa só. Então, quando parece que tem uma coisa só, a gente fala que tem uma fase só, eu só consigo ver uma única situação, um único aspecto. Se tem um aspecto igual, aspecto uniforme, a gente chama de mistura homogênea. Repara outra aqui também. Então, são misturas homogêneas, aquelas que apresentam uma única fase. Já a mistura heterogênea apresenta aspectos não uniformes, ou seja, mais de uma fase. Repara, pode ter duas fases, trifásicas, três fases, né? Quatro fases, a gente chama de mistura bifásica, mistura trifásica, e mais do que três fases, a gente chama de polifásicas, né? Então, fase é aquilo que você consegue distinguir. Repara para a primeira mistura aqui, ó, você está vendo as bolinhas vermelhas e um líquido azulado. Então, você tem duas fases diferentes. Outras tem a parte rosa, a parte amarela, a parte azulada. Três fases aqui. Bolinhas rosas, parte azul, parte amarela e parte mais rosa aqui, violeta. Então a gente tem quatro fases. Por exemplo, aqui embaixo, areia, água e óleo. Se tem mais de uma fase, a gente sempre vai classificar como mistura heterogênea. Então ela pode ser bifásica, trifásica ou polifásica, dependendo do que a gente consegue observar. Ok, galerinha? Tranquilinho, conteúdo bem fácil, bom para você revisar aí e estudar bastante. Bons estudos para vocês e não esqueça de fazer atividade sobre isso para não ter dúvidas e não ficar acumulando. Beijo para vocês!